Na semana passada, a Justiça de São Paulo concedeu liminar suspendendo os serviços do aplicativo de caronas pagas da empresa Uber. A medida atende a pedido do Sindicato dos Taxistas. Quem vai falar sobre este polêmico assunto é o diretor do Departamento de Transporte Público, Daniel Teles, a quem eu agradeço já a presença. Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bom. Qual que é a posição da Prefeitura com relação ao Uber? A Prefeitura, ela fiscaliza o transporte individual de passageiros aqui na cidade de São Paulo, o DTP, Departamento de Transportes Público. E nós fiscalizamos os veículos que prestam esse serviço. O veículo, para prestar esse serviço, ele precisa ter alvará de estacionamento. E o alvará é uma autorização da Prefeitura para que o veículo possa ser utilizado para essa atividade econômica. E o condutor precisa ter condutax, que habilita ele a exercer a profissão de taxista no município de São Paulo. Então, o veículo ou o condutor que for abordado pela fiscalização e não estiver cumprindo essas duas regras, ele será multado. A multa é de R$ 1.915,85 e o veículo é apreendido no pátio do DTP. E para retirar tem a taxa de R$ 521, que é a taxa de remoção. E a cada dia de estadia é cobrado R$ 41. Na reincidência, a multa é de R$ 3.813, que é se a pessoa voltar a praticar essa atividade que, para ser exercida, o veículo que exerce o transporte individual de passageiro precisa ter alvará e o condutor precisa ter condutax, porque inclusive isso é determinação da Lei Federal 12.468, que diz que é privativo do taxista o transporte individual de passageiro remunerado. Agora, essa liminar muda alguma coisa com relação à fiscalização da Prefeitura? A Prefeitura, ela faz o trabalho dela, fiscalização, todos os dias. A liminar é uma ação entre o sindicato e a Uber. A Prefeitura não é parte nessa ação. A Prefeitura de São Paulo, no ano de 2014, abordou 144 mil veículos fiscalizados de transporte individual de passageiros. Foram aplicadas 5.623 multas. Esse ano, a Prefeitura já abordou 35.636 veículos até março. E esses veículos foram aplicados 7.086 multas. Veículos que o cidadão poderia estar sem o condutax ou sem alvará. Então, a Prefeitura fiscaliza e faz o trabalho dela e vai continuar fazendo. A Prefeitura fiscaliza todos as atividades econômicas na área de transportes. Então, eu não sei quando que a fiscalização vai abordar um veículo que está utilizando um aplicativo, seja de uma ou de outra empresa. Então, a Prefeitura é mais difícil a fiscalização nesse caso? Precisa da contribuição do cidadão que estiver utilizando o serviço. É fundamental que o cidadão informe que tipo de relação está havendo naquela prestação de serviço. Agora, de que forma o cidadão poderia fazer isso? Ele diz que se ele está pagando por aquele serviço, ele tem que informar que está pagando por aquele serviço. Porque se não estiver pagando pelo serviço, duas pessoas que não está havendo relação de pagamento de serviço, a Prefeitura não interfere. Agora, quando há uma prestação de serviço de transporte individual remunerado, que há pagamento pelo serviço, aí se precisa ter alvará e precisa ter condutax. Mas aí, quando ele utiliza esse tipo de serviço, ele sabe, né, que ele não pode ser feito, ele não pode ser pago. Ele, a própria se pessoa for pago, que tá ela precisa, ela sabe disso. Ela não vai sofrer nenhuma punição. O cidadão que denunciar não vai sofrer nenhuma punição. Quem vai responder é o condutor, aquele que está prestando o serviço. E a multa será aplicada no veículo e no condutor, pela falta do alvará e pela falta do condutax. Agora, você como especialista em transporte, em trânsito, o que você acha que vai acontecer agora com esses aplicativos? Olha, o aplicativo agora daqui para frente não é problema você ter aplicativos. Os aplicativos aqui na cidade de São Paulo, utilizados no sistema regular de serviços, nos veículos que tem alvará e no condutor que tem condutax, é bom para a cidade. É diferente de você conectar pessoas que não estão habilitadas a prestar aquele serviço. Então, os aplicativos que conectam o taxista
a um usuário, não há nenhuma ilegalidade nisso, se ele é dentro do sistema, se ele está regulamentado. Agora, a lei federal, o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 135, exige que para um veículo prestar um serviço remunerado, ele tem que estar registrado, licenciado e emplacado na categoria aluguel. Então, não é possível alguém prestar um serviço de transporte remunerado sem estar com o veículo na categoria aluguel, porque é uma exigência do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, para que esse serviço... O artigo 329 do Código de Trânsito Brasileiro exige que para o cidadão prestar um serviço, o poder público, ele precisa apresentar para o poder público as certidões criminais. E isso é obtido no momento em que o cidadão vai tirar o condutáxi, é que ele presta essas certidões previstas no artigo 329 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, qualquer um que for para esse serviço funcionar, tinha que mudar a legislação. Né? Só se houver mudança no Código de Trânsito Brasileiro, só se houver mudança na lei federal que regulamentou a profissão de taxista e só se houver mudança na lei de mobilidade urbana. Nós estamos falando aí de 3 leis. E ainda tem a lei das contravenções penais, que prevê no seu artigo 47 que é crime, né, é contravenção penal, você exercer profissão ou atividade econômica sem cumprir aquilo que determina a lei. O que determina a lei? Isso que eu acabei de citar, que são as determinações legais. Quando alguém não cumpre isso, aplica o 47 das contravenções penais. Tá ok, Daniel. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes.